Olá, pessoal! Eu sou a professora Grazi e neste vídeo eu vou fazer o exercício 16 da lista 4. Ele diz o seguinte: se g de x é igual a x sobre e de x, encontre a enésima derivada da g para todo n pertencente aos naturais. Bom, vamos entender primeiro o que significa a enésima derivada da g? Vamos começar pela derivada da g. Dada uma função g, vamos selecionar todos os pontos no seu domínio, tais que a derivada da g nesses pontos existe. Caso esse conjunto seja diferente de vazio, nós definimos então a função derivada, que nós denotamos por g' e que associa a cada x a derivada de g em x. Nós usamos a notação g elevado a 1 entre parênteses para denotar também a função derivada. Caso g não seja derivável em nenhum ponto do seu domínio, não é possível construir a função derivada g'. Uma vez que nós temos a função derivada g', nós podemos proceder de forma análoga e, caso seja possível, nós podemos construir a função derivada da g', que nós denotamos por g duas linhas. Nós usamos também a notação g elevado a 2 entre parênteses para denotar a derivada da g', que nós também chamamos de derivada segunda da g, ou derivada da g de ordem 2. Procedendo de forma análoga, caso seja possível, nós podemos obter a enésima derivada da g, que nós denotamos por g elevado a n entre parênteses. Bom, vamos voltar agora ao nosso exercício. Nós já sabemos o que significa a enésima derivada da g. Nós temos que g é um quociente de duas funções. G é o quociente da função f pela função h, onde a função f é a função dada pela lei f de x igual a x, e a função h é a função dada pela lei h de x igual a e elevado a x. Nós temos que h de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Logo, o domínio da g é o conjunto dos números reais. Uma vez que g é um quociente de funções, nós temos um resultado que nos auxilia no cálculo da derivada da g. Se f e h são deriváveis em a, e h de a é diferente de zero, então o quociente f sobre h é derivável em a, e além disso, a derivada de f sobre h em a é dada pela seguinte regra: derivada da f em a vezes h de a, menos a f de a vezes h' de a, dividido por h de a ao quadrado. Nós lemos essa regra da seguinte forma: nós chamamos f de primeira função e h de segunda função. Então, nós lemos derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, que multiplica a derivada da segunda pela segunda ao quadrado. Vamos usar essa regra, então, para calcular a derivada da g. Nós temos que a função f, que está no numerador da g, é derivável para todo x pertencente aos reais. E o mesmo ocorre com a função h, que está no denominador da g. Como h de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, nós temos que g é derivável em todo x pertencente aos reais. E g' de x é obtido pela regra do quociente como derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Ora, a derivada de x é 1, e a derivada de e de x é o próprio e de x.
Assim, nós ficamos com colocando e de x em evidência no numerador, nós ficamos com e de x vezes 1 menos x. Como e de x ao quadrado é e de x vezes e de x, nós temos um e de x em evidência no numerador e um e de x em evidência no denominador. Então, nós podemos cortá-los. Com isso, nós ficamos com 1 menos x sobre e de x. Portanto, g' de x é igual a 1 menos x sobre e de x para todo x pertencente aos reais. Bom, uma vez que g' de x também é um quociente de funções, a primeira função é derivável para todo x pertencente aos reais, a segunda também, e a segunda é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, nós temos que g' é derivável para todo x pertencente aos reais e a derivada de g' é dada pela regra do quociente como g, duas linhas de x, é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira que multiplica a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Nós temos que a derivada de 1 menos x é menos 1. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Com isso, nós ficamos com menos 1 vezes e elevado a x menos 1 menos x vezes e elevado a x sobre e de x ao quadrado. Colocando e de x em evidência no numerador, nós ficamos com e de x vezes menos 1 menos 1 menos x. Como e de x ao quadrado é e de x vezes e de x, nós temos então um e de x em evidência no numerador e um e de x em evidência no denominador. Então, nós podemos cortá-los. Com isso, nós ficamos com menos 1 mais x sobre e de x, que é igual a menos 2 mais x sobre e de x. Portanto, g, duas linhas de x, é igual a menos 2 mais x sobre e de x para todo x pertencente aos reais. Nós temos que g, duas linhas, é o quociente de duas funções. A função do numerador é derivável para todo x pertencente aos reais e a do denominador também. Além disso, e de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Portanto, g, duas linhas, é derivável para todo x pertencente aos reais e, pela regra do quociente, nós temos que a sua derivada é obtida da seguinte forma: g, três linhas de x, é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira que multiplica a derivada da segunda, tudo isso pela segunda ao quadrado. Bom, a derivada de menos 2 mais x é 1, e a derivada de e de x é o próprio e de x.
Com isso, nós ficamos com 1 vezes e de x menos 2 mais x vezes e de x sobre e de x ao quadrado. Colocando e de x em evidência no numerador, nós ficamos com e de x vezes 1 menos 2 mais x, tudo isso dividido por e de x vezes e de x. Novamente, nós podemos cortar o e de x do numerador com 1 e de x do denominador, e nós ficamos com 1 mais 2 menos x sobre e de x, que é igual a 3 menos x sobre e de x. Portanto, g 3 linhas de x é igual a 3 menos x sobre e de x para todo x pertencente aos reais. Novamente, nós temos um quociente de funções. A primeira função é derivável para todo x pertencente aos reais, o mesmo ocorre com a segunda, e de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, logo, g 3 linhas é derivável para todo x pertencente aos reais, e, pela regra do quociente, nós temos que a derivada de ordem 4 de g é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, que multiplica a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Nós temos que a derivada de 3 menos x é menos 1, e a derivada de e de x é e de x. Com isso, nós ficamos com colocando e de x em evidência no numerador, nós ficamos com e de x vezes menos 1, menos 3 menos x, dividido por e de x vezes e de x. Novamente, nós cortamos o e de x do numerador com um e de x do denominador, e nós ficamos com menos 1, menos 3, mais x sobre e de x, que é igual a menos 4 mais x sobre e de x. Bom, pelo que nós calculamos até o momento, nós já conseguimos enxergar um padrão para a enésima derivada da g para todo n pertencente aos naturais. Eu vou pedir para vocês calcularem a quinta derivada da g e a sexta derivada da g como um exercício para vocês praticarem e então para vocês montarem, de forma geral, o que é a enésima derivada da g. Nós percebemos que ela será um quociente de funções, que a função que está no denominador vai ser a função e de x, e a função que está no numerador vai variar, de acordo com n, se n for par ou ímpar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo e nos vemos no próximo. Até breve!